Fala, seus Jaguara! Rapaziada, tamo de volta no canal Jaguaras do Caldeirão pra gente falar um pouquinho sobre o começo do Brasileirão, Nicolau, que vai ser amanhã, exatamente, dia 28 de janeiro começa o Brasileirão. E será que vai começar o sofrimento do atleticano? Na verdade, já começou faz tempo, né? Mas estamos aqui para analisar as análises que foram feitas aí internet afora. Vários comentaristas, canais aí fizeram as tier lists de todos os times aí da Série A e colocaram ali as posições dele. Então a gente vem aqui para analisar a análise deles e também dar a nossa opinião sobre principalmente o Atlético, tá? Então meu nome é David e quem tá aqui para me ajudar nisso é ele, sim, o nosso convidado especial do canal, Nicolau, direto aí do não sei aonde, né? Deve estar num hotel aí. E aí, como é que você tá, meu querido? Saudade de você, cara. Fala, David. Fala, galera ligados no Jaguaras. Quem tava aí com saudade pode já ficar sem saudade que voltamos, né? Estou em Bombinhas nesse momento, mas é isso, né, cara? Trabalhando também, nunca parando, mas em outros áreas aqui. Bem como você falou, cara, eu acho que a gente vai, né, tem que, né? E é o dever analisar ali o Atlético, até porque os outros times, cara, esse ano é um calendário muito diferente, né? Tudo bem, eu sei que é forte o Palmeiras, é forte o Flamengo, o Cruzeiro também contratou bem, mas eu não sei como é que eles estão nos campeonatos. Eu não tô acompanhando, não sei qual é o potencial desses Flamengo times tá aí pra caindo pra poder... Série B do Carioca, hein, Nicolau? Informação pra você. Tá mas eles entraram com o Sub-20, né? Teve isso também. Mas eu não sei como é que tá, né, essa questão envolvendo o próprio Flamengo, teve um clássico agora que perdeu, enfim. Então, é difícil a gente analisar, mas a gente tem uma ideia. Eu acho que não vai ter tanta polêmica, cara, mas vamos ver, quem sabe pro final ali tem. Bom, vamos começar, Nicolau, falando sobre os comentários aí da Cazé TV, né? Se juntaram aí o Cazé, o Luiz Felipe Freitas e o Bruno Manga ali para comentar a respeito dessas tier lists. Eu fiz alguns cortes aqui porque os caras estão numa live, então é bem bagunçadão, eles vão falando um assunto depois do outro. Eu fiz alguns cortes que eles falam aí, principalmente do Atlético, tá? Então, bora lá dar uma olhada. Tá bom. Chape e Remo já estão lá. Né? Olha, eu vou dizer, salvou-se na Bacia della Salle, mas na última temporada. Eu não posso mentir com o que eu vejo. Se o Adventure só chegasse para ser assim, sai agora e volta no segundo. Segundo turno não volta. Aí é outra parada. Agora, cara, sabe quem tá próximo, né? Do retorno? Quem? Marinho, pô. Marinho. Z4. Que não Vitória? No Di Marinho? Eu acho que o que vai acontecer é o seguinte. Vitória e Curitiba. Que isso? O Coxa tá melhor que o Cap, hein? Moleque. Interessa. Pô, mané. Eles vão se ganhar de 10 segundos. O Curitiba. Você tá sem som. O Coxa tá melhor que o Cap, o Cazé falou. Então aí, já é uma visão aí que tá vindo de fora, principalmente por causa do Atletiba, né? É claro, se um time ganha do outro, ele tá melhor que o outro, mas... Não, mas veja que o Luiz Felipe Freitas ele já entende a dinâmica do estado do Paraná, né? Geralmente o Curitiba realmente... Claro, a gente já jogou com aspirante, já jogou com o time principal vários anos, com aspirante, outros mesclado, mas o Curitiba no Paranaense é sempre isso aí, cara. E aí chega no Brasileiro e toma fumo. Ele já sabe a dinâmica. Bom, vamos ver o que eles vão continuar falando aí. Atlético Paranaense. O Coritiba, mais do que o Atlético, o Coritiba tem trauma, velho. Ele tá um ioiô do caralho, um clube gigante, um clube grande, importante. Meu irmão, começa a perder 3 jogos na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, até da segunda à quinta. Vagabundo vai olhar assim, fudeu, tamo rebaixado, vira um desespero do caralho, filho. Ó, tá a glória incendeia, mano. Então, assim, na minha cabeça é Coritiba. Pela ordem, tá? Vitória, na ordem de melhor pra pior na zona de rebaixamento. Vitória, Coritiba, Remo e Chapecoense. Pra mim, o Cap tem uma parada que é o tapete, né, mano? O tapete lá dentro é complicado, né, mano? O Coxa sabe... Mas a Chape também tem. Esse ano 20% do campeonato é disputado no plástico. Caralho, ótimo ponto. Toma essa canetada só pra vagabundo ficar puto comigo, tá? Foi só pra você ficar putinho. A Chape tem também. 20% do campeonato. Palmeiras, Chape, Atlético Paranaense, Botafogo. É 20%. É isso. Na verdade é 25%, né? Porque tem ainda o Galo, né? O Galo também vai jogar no sintético aí. Então, cara, agora não tem do que reclamar do tapetinho, Nicolau. Agora todo mundo tem, quase, tá equalizado. O Vasco provavelmente também vai virar sintético e não tem do que reclamar, né? Não, e outra coisa, né, cara? O Atlético foi rebaixado com gramado de plástico, né? Então, tipo, a gente tem um dos piores aproveitamentos na história em casa, né? Com gramado de plástico. Então,
Não faz sentido Não, e essa os reclamação. piores aproveitamentos do Atlético na história na Série A foi em 2024, com o sintético, e em 2025 o Atlético fez uma campanha pífia também na Arena da Baixada, né? Com o Na Série B, né? sintético, na Série B. Então, cara, o sintético ainda pode ser utilizado ali pra alguma pessoa pra falar uma coisa, mas, cara, a verdade é que já deixou de ser algum tipo de vantagem, né, cara? Isso, né, acho que é um gramado como qualquer outro, né? Que é diferente o gramado um do outro, e o time que tá mais acostumado sente uma leve vantagem, mas nada mais do que isso. Exato. O Vasco E aí já tem esse outra ano, coisa, galera. né? Aí tem outra coisa também, porque os times que não têm o gramado sintético já, né, a gente não tem um dado em relação a isso, mas com certeza tem alguns times que já se preparam no CT, né? Com algum gramado especial para isso e tal. Então, até é legal a gente ir atrás um dia e saber quantos times aí tem em seus CTs, né? Essa preparação, mas hoje não é novidade mais. Reforma São Januário? E joga no Newton? Ainda não tem nada certo. Eu gostaria que a reforma São Januário fosse só no que vem, mano. Sendo sincero, sabia? Vamos sacramentar, precisamos sacramentar, vai. Caralho, mané. É coxa, é coxa. Eu fui dar uma olhada aqui na tabela do Coxa. Aí, O fudeu. Coxa Ele deu quer azar te que ele pega fuder, os 19. Luiz. Tu não vai ver Ele o pega os caroço 19 hoje, melhores. não. O que tu quer fazer, ô Luiz? O que tu tem de compromisso? Segunda-feira, vai te fuder, porra. Não fez É nada. a pelada, velho. É a pelada. 8 horas, doidão. Vai, joga porra nenhuma, vai ficar no banco, porra. Tomar no teu cu, porra. Caralho. Pô, o Coxa começa contra o Bragantino, mano. Verdade é essa. E já vai somar 3 aqui o Coxa. Aí depois pega o Cruzeiro fora. Aí se fudeu. Vamos analisar as Aí depois 38 do coxa, então. Aí depois vai lá contra a Chape fora. Caralho, sei lá. Mas beleza, pode colocar o Coxa, eu não concordo, não sei. Mas beleza, tá bom. Caralho, não, mas tipo assim, não concorda, tem que falar outro, filho. Mas eu não sei outro. Pra mim, Vitória Pode primeiro da zona, tá? Isso. Pra mim é isso aí. Caralho. Pra mim o Campeonato Pô, tipo Brasileiro assim, é esse. Esse Remo e Chape é muito fácil de botar também, mano. Caralho, Faz a qual foto, é? Casimiro, faz a foto, Casimiro, vem pra foto. Bora. Nicolau, então assim, a gente viu ali o pessoal colocou, né, o Atlético ali cara, o último time que se salvou, né, da Série B, ficaram bem em dúvida, mas colocaram ali Vitória, Coritiba, Remo e Chapecoense, né, e o Atlético ali junto com São Paulo e Bragantino ali na Bacia das Almas. Aí o Atlético não ganha nenhuma Sul-Americana, né? Mas o que você acha, Nicolau? Pra você tá bom? Você aceitaria isso aqui agora? Fechasse essa tabela aqui, você ficaria tranquilo? Porra, com certeza. Coritiba caindo e a gente ficando. Assim, tirando as brincadeiras de lado e também a percepção deles em relação ao clássico e tal, né? Eu não fujo muito disso, tá? Já adiantando também minha opinião. Talvez o Atlético, se engrenar bem ali, ele consegue ficar à frente de um Santos, de um São Paulo. Quem sabe, né? A gente não sabe também o poder, né? De mercado do Santos e do São Paulo depois ali no meio do ano e tudo mais. Mas a gente tem que entender o Vitória também, porque o Vitória ele Mas, faz cara, vou o falar uma mercado. coisa pra você. O poder de mercado de São Paulo e Santos não tá tão distante do poder de mercado do Atlético, né? Não, Principalmente de não. investimento, assim, de compra. Talvez de salário seja acima. Mas, tipo, a gente não vê São Paulo e Santos comprando jogador caro, né? Eles contratam os caras caros sem contrato, né? Tem isso. Mas daí que tá, David, eles têm o poder do salário, entendeu? Por exemplo, o Oscar hoje a gente não sabe se ele vai continuar jogando ou não, mas um exemplo. O Atlético não traria o Oscar por conta do salário dele, entendeu? Então é um cara que em boas condições faria uma diferença no brasileiro. Pô, o Neymar foi de graça também, entendeu? E aí, o salário do Neymar é 7 bilhões de reais. Então, é difícil. Mas eu acho que tá por aí, eu acho que a gente precisa entender muita coisa, claro. Tem o próprio Atlético, né? Com o Cetré chegando. Eu acho que já eleva o nível do ataque, eu tava preocupado. Ainda tem zagueiro, enfim, isso é papo pra outra hora. Mas eu tô por aí. Talvez um Santos pra baixo eu colocaria, um Vasco pra baixo, mas eu acho que tá por aí. Fechou. Vamos agora pro da TNT, tá? O pessoal lá da TNT no 0 a 10, lá, Vitor Muito fácil Sérgio. de botar também, mano. Caralho, Faz a qual é foto, Casimiro, faz a foto, Casimiro, vem pra foto. Bora. O Furacão está de volta. Atlético A TNT tem o Otávio, o Wallace Borges e o VSR, tá? Então vamos dar uma olhada no que o pessoal falou do Atlético. Paranaense, que por enquanto, cara, pelo que eu dei uma olhada, parece que vai pro Brasileirão Série A mais ou menos com o mesmo time que foi vice-campeão da Série B, hein? A única, talvez a maior contratação tenha sido o volante, né? O Portilha, o jogador do Talheres, que ano passado estava... Foi até especulado no Atlético Mineiro, que a gente vai falar na sequência. Tem alguns jogadores, pegou o Gilberto, lateral direito da base do Palmeiras, pegou o Jadson, que caiu com o Juventude na temporada passada, mas é basicamente o time do ano passado, né? Mantém o Odair Helman, que é um time que ele teve momentos na Série B, né?
Teve aquele... Anunciou hoje, dia que a gente tá gravando, sexta-feira, dia 23, o Luiz Gustavo. em São Paulo, Em né? São Paulo, tava sem clube, né? Exatamente. Então, assim, é um time que, se você olhar a Série B do ano passado, é um time que em algum momento foi muito mal na Série B, né? Chegou a estar ali no meio de tabela, 11º e tal. E depois ele dá uma arrancada na reta final Uma guinada, né? e sobe pra Série A do Campeonato Brasileiro. A primeira grande figura de 2026 é o clássico contra o Curitiba, que o Atlético perde em casa, num jogo muito ruim do Atlético. 1x0, 1x0, gol do Ronier. Assim, eu tenho bastante pé atrás com o Atlético pra essa temporada, cara. Até Tenho aqui, bastante. até o momento que a gente está gravando esse programa, aliás, seria legal o Pseudo colocar, né? O dia que nós estamos gravando. O programa é gravado em 23 de janeiro. É basicamente jogar a Série A com um time que subiu para a Série B em uma recuperação, né? Assim, beleza, tem um mando de campo muito forte, né? Mas é algo preocupante você subir para uma Série A que o nível está crescendo para jogar com basicamente o mesmo time que você passou um aperto para subir na Série B. Termina bem a Série B, né? Termina Mas bem, ainda depois da assim gestão é da Ielma, né? Mas ainda assim, Nicolau, é importante a gente falar um pouquinho sobre isso aqui, e eu concordo com eles, mas é uma coisa importante dizer que, cara, essa Série A, ela tá sendo bem diferente, né, do que é o normal, porque tá tendo uma diferença pequena de prazo ali, né, para iniciar a Série A. Então, a gente tá pegando o Atlético ali, a janela, por exemplo, vai até março, né? Então, ainda vai ter 2 meses de janela, vai poder se reforçar mais. Só que, cara, eu concordo, o Atlético tem alguns jogadores ali, por exemplo, né? O Portilla, eu acho que ele vai agregar no time titular. O resto das contratações, o Luiz Gustavo, acho que também é possível. Agora, o restante vai ser o time que jogou a Série a Série B do ano passado, não tem quase nenhuma diferença. Diferente, Remo, Coritiba, que contrataram um jogador de baseada e vão mudar bastante várias posições, né? Agora, se isso é mais positivo ou negativo, eu não sei, né? Acho que depende da qualidade dos jogadores também, né? Com certeza, David. Depende da qualidade, né? Falando sobre essa última questão sua, a gente não sabe também se esses jogadores, que o Remo, que o Curitiba, eu nem sei qual é o mercado da Chape, nem sei direito do Vitória, por exemplo, mas não sei se são jogadores de Série A também. Então, né? Vamos ver. Agora, sobre Atlético, cara, concordo com essa visão, claro, porque eu também sou um cara que estou preocupado, acho que precisa de mais reforço, mas assim, a gente tem que trazer também a nossa visão do Atlético, que a gente não sabe nada de futebol, muito menos do que esses caras que estão aí na TNT, mas de Atlético a gente sabe muito mais que eles. Isso pode ter certeza. Mas assim, muito de todos, não é incomparável com qualquer um. Então, a gente tem que colocar na mesa a questão de Odair Hellmann, teve os reforços depois, né? A gente tem um segundo turno muito diferente por conta dos reforços. Então, se a gente for ver os números do segundo turno, é o número de campeão. É o número de campeão, inclusive, muito acima dos outros, né? Então, aí também, a partir disso, feita a análise, que eles não falaram, que o Atlético sabe, é suficiente para a Série A? Com o Luiz Gustavo a mais, com o Portilla, com, quem sabe, o Cetré? Aí a gente só vai saber, né? No campo, não tem como. Exatamente. é o salto que vai dar pra Série A de competitividade que é discrepante pra caramba, né? E não teve grandes perdas, né? Isso pelo menos é um ponto ok, você mantém uma base pra essa temporada. Tem a grande história de mercado de transferência pra mim até agora, que envolve o Atlético Paranaense e envolve o Corinthians, né? Que é o zagueiro Kaká. Que o Atlético Paranaense estava interessado em levar o Kaká, o Dorival e o Corinthians botaram ele pra jogar e o Atlético Paranaense assistiu o jogo. E a partir do momento que ele assistiu o jogo, chegou à conclusão óbvia. Não dá pra contratar o Kaká. Que loucura, né? Não, mas isso aí é brincadeira, né, Nicolau? Isso aí foi... Cara, se é verdade essa situação, é uma palhaçada, porque o Kaká, ele passou o quê? 1 ano no Atlético aqui, e foi sempre isso aí, cara. Foi algo diferente. O Atlético não quis contratar o cara, não quis pagar o valor, que o Atlético tinha preferência, e agora tá indo... Eu não consigo entender. E quando é que o Atlético não quis contratar o cara? Na época que mais tava precisando de zagueiro, que é em 2024, que a gente caiu. Tipo, não faz absoluto sentido esse movimento, Nicolau. Dá pra ver que os caras realmente estão meio perdidos, né, cara? Cara, eu tô meio por fora do Atlético, né? Até pela data, já vai começar agora. Eu nem fiquei muito por dentro do Atlético, a não ser uma outra contratação ali. Mas, cara, isso aí pra mim tem explicação. É o amadorismo do Petralha no mercado. Hoje a gente não tem um diretor de futebol, não tem uma organização pra isso, entendeu? É a Márcio Lara e Petralha se atirando no mercado. E aí a gente consegue entender esse tipo de amadorismo que eu ouvi falar sobre isso. Dizem que viram um jogo lá contra o Mirassol, não sei mais quem, e foi ruim o jogo do Kaká. Gente, isso, assim, tudo bem, eu não quero que o Kaká venha, mas é um amadorismo gigantesco você mudar a rota da contratação por conta disso. Então, assim, a gente consegue ver, né? De um jogo e de um cara que a gente conhece de perto, cara. É foda. Sim, né? exatamente. Vamos continuar aqui. Era melhor não ter O cara assistido. jogou 740 jogos na carreira. O Atlético Paranaense foi ver esse. Foi logo esse que os caras foram ver. O Corinthians e Bragantino. E aí não vai contratar o Kaká, né? O que ele falha 2 vezes. Jogando de lateral direito.
E se machucou ainda. Eu acho bem baixa essa nota do Atlético Eu Paranaense, acho que cara. vai começar num 3 ou num 4. Eu acho que 4 talvez seja até muito. É. Cara, minha expectativa E pro lembrando Furacão aquela é muito baixa. estatística pesada que é 42% dos times que sobem caem no primeiro ano. Ou seja, se você arredondar 42 para um número mais próximo É a inteiro... primeira vez que eu ouço você trazer essa estatística. Não, eu sempre falo nesses brincando. programas aqui. Então, Você sempre traz esse 42 dado, mas a é gente um vai dado- puxar, a gente vai é um puxar, dado importante. de cada 4 que sobem, 2 caem. Então, assim, mesmo o Atlético sendo um clube nesse século muito mais com cara de Série A do que com cara de Série B, definitivamente, isso nem está nem sob questão, mas ainda é pesado ficar no primeiro ano saindo da Série B, ainda mais com chegada de SAF, com entrada do contrato de televisão, ou seja, muito dinheiro circulando na Série A, né? Eu colocaria numa nota 3 pra 3, começar. tá bom. Com um potencial aí de queda, talvez até. De queda? Porque vamos lá, vai ter 1-0. Acredito que a gente vai colocar 1-1, 1-2, 1-3, né? Os 4 rebaixados. Possivelmente. Provavelmente a gente vai botar em ordem, né? Então pode ser que o Atlético Paranaense fique por aí. Vamos ver. Então, Nicolau, daí no final ficou assim a tabela deles ali. Então, Chapecoense é o time que eles acham que vai ser o último, né? Remo, Coritiba, então esses 3 com certeza caem, tá? Aí nós temos Vitória e Atlético ali brigando pela última vaga. Eu não cheguei a escutar a conversa deles ali, quem que é o mais provável de cair, mas é isso aí. Nada muito diferente do que foi a análise da Casé. Não, nada diferente. Pelo que tá, né, no desenho, parece que o Vitória tá um pouco mais pendente para cair, mas também não dá para ter certeza. Mas é isso, para resumir a história, é muito parecido. Cara, isso é muito puxado, tá? Pelo Atletiba perdido pelo Atlético em casa, tá? Se o Atlético tivesse ganhado esse jogo, eu duvido que eles colocariam o Atlético nessa posição aí. Mas chamou a atenção, né? Porque pensa o seguinte, se a gente tá colocando que o Coxa vai cair, e todo mundo, cara, já pensou desde que o Coxa subiu, o Coxa vai cair. É claro pros comentaristas de fora, né? Agora, se eles colocam que o Coxa vai cair, mas o Coxa ganhou do Atlético, não faz tanto sentido o Atlético estar muito à frente. Então, Sim. é muito puxado por conta disso, né? Mas daí que tá, mas daí falta aquela análise que só quem acompanha o Atlético de verdade sabe. Né? A gente tava com o primeiro jogo com o time considerado, né, o que tinha de melhor, sem o Viveiros, sem Esquivel, né? Não é nem o que tinha de melhor, né? Tinha muito desfalque. Não, é o que tinha de melhor pro dia, né? Era o que tinha de melhor pro dia. Então, e sem o Viveiros, sem o Esquivel, que são absolutamente titulares. Eu acredito, você até comentou do Portilha né, de ser um cara aproveitável. Eu acho que Portilha e Luiz Gustavo será a dupla titular, inclusive, de volantes. Né? Então a gente não vê o jogo deles. Tem a questão da zaga, que a gente não sabe se vem titular, porque eu acho que é necessário. A questão do goleiro, né, a gente não sabe, a gente não tem uma certeza absoluta se o Santos realmente vai ser o cara do ano. Então tem muita coisa aí, cara. Muita coisa. Beleza. Bom, vamos pro próximo, então. Vamos ver. É o nosso torcedorismo, tá? Um canal aí que comentou bastante a Série B no ano passado. Né? Então, a galera que estava acompanhando a Série B no ano passado acabou vendo um pouco ali, né, dos comentários dele. E vamos ver como ele classifica o Atlético aí. Ele é um cara que estava acompanhando o Atlético na Série B mais de perto, né? Então, talvez tenha um pouquinho mais de argumentos aí para falar sobre o Atlético. O Atlético Paranaense, ele trouxe o Luiz Gustavo, trouxe alguns reforços pontuais, trouxe reforço de seleção colombiana. Eu acho que o Atlético pode surpreender nessa temporada, tá? O Atlético melhorou um pouquinho o seu elenco em relação ao da Série B, que já era um elenco que poderia disputar a Série A, o elenco do ano passado, mas não acho que elevou o nível absurdamente do elenco do Atlético, mas o Atlético Paranaense sempre é um time que vai bem em Série A, sabe jogar competição, acho que pode surpreender. Mas ele botou o São Paulo caindo, cara. Absurdamente do elenco do Atlético, mas o Atlético Paranaense sempre é um time que vai bem em Série A, sabe jogar competição, acho que pode surpreender. Microfone. Então, Nicolau, aqui, eu não sei se você tá acompanhando muito, tá? Mas eu tô acompanhando, a situação de São Paulo é bem desesperadora, tá? Os caras estão muito na merda. O pior momento da história do São Paulo, tá quase caindo no Paulista. Teve presidente anunciado e tal. Então, isso tá pesando aí pra algumas análises, tá? E, cara, mas difícil isso aí, tá? Colocou o Mirassol também no meio. Cara, o Mirassol também tá com o time desmontado com relação ao ano passado, não tem nenhuma contratação boa. Assim, você ter, tipo, um Raio atingindo 2 vezes no mesmo lugar é difícil, cara. Eu colocaria também o Mirassol ali embaixo, talvez, talvez não pra cair, porque manteve o Guanais, né? Mas o Guanais vai ter que tirar coisa da cartola de novo, hein, cara. Não, eu concordo total com isso. Eu só acho assim,
existe um projeto, dá para ver que existe um projeto no Mirassol, né? De realmente ser esse time equilibrado. Tem a questão da Libertadores, né? Eu acho que ao mesmo tempo que eleva o nível, né, de competitividade deles, tem a questão toda do desgaste, é uma competição muito forte, mas eles têm já esse pé no chão quanto a peças, entendeu? Então eu acho, claro que pode dar tudo errado, não tô falando que vai dar certo, mas eu acho que os jogadores que saíram, acredito que o Guanais tinha aval, sabe, para sair, porque ele pode substituir com caras, de certa forma, né, que equilibre o time novamente. Então eles têm essa linha tática muito forte, que eu acho que é importante ressaltar. Agora, São Paulo, entendo que tá muito mal, teve a questão do presidente, mas, nossa, cara, 28 de janeiro, cara, muito cedo, enfim. Vamos esperar. Estamos fazendo análise, né? Acho que faz sentido. No momento está sendo feita análise. Agora ele colocou Remo ali, Atlético, pode surpreender, o Coxa também lá. Eu acho que está sendo empolgado, principalmente com o Remo, cara. O Remo, cara, as contratações do Remo foram bizarras, né, cara? Eles contrataram a Aleph Manga, que não serviu nem para jogar na Série B ano passado. Contrataram o Patrick, que saiu daqui, Nicolau, ele foi pro Remo. Um cara que já era contestado na Série B. Assim, uma baseada de jogador bem meia boca, né? E... Bom, é isso, né, cara? Eu gostei que ele colocou o Santos também. Eu acho que o Santos tá bem no nível do Atlético para esse ano. Claro, tem que ver o que Gabigol e Neymar podem aprontar juntos. Mas eu não. Você tá por dentro do Vasco, cara? Porque o Vasco acima do Atlético também não vejo muita coisa, não. Cara, o Vasco tá contratando melhor. Mas, assim, nada demais. Tá acima do Atlético. Nicolau, entenda o seguinte: o Atlético não tá aqui pelas contratações, ele tá aqui porque o Atlético perdeu muito prestígio, né, cara? Depois de uma Série A vergonhosa de 2024 e uma Série B com um monte de sustos, né? Então, faz sentido quem não acompanha de tão perto ficar assustado. Se quem tá acompanhando de perto tá meio assim, imagina quem tá de fora, né? Infelizmente, cara. Entendi. Bom, bora aí pro próximo, tá? Da rádio Itatiaia. Que é uma rádio aí de Minas, né? Então, uma análise aí do pessoal de Minas Gerais falando sobre o Atlético, a tier list deles também. Vamos analisar o que eles falaram sobre o CAP. E a luta do Atlético Paranaense é pelo quê, Edu? Meio de tabela. Quer justificar? É um time que tá vindo da Série B, mas que é muito ambientado com a Série A também. Tem um estádio que é muito difícil jogar lá, uma grande torcida. Tem um investimento maior, é um clube muito organizado e um investimento maior do que talvez aqueles que vão brigar contra um rebaixamento. Acredito que ele vai figurar ali no meio de tabela, mas a briga do Atlético Paranaense, como a de todos que voltam da Série B, é por permanência nessa temporada. Então você botou meio de tabela, a sua expectativa. Rafa Silveira. Acompanho o relator. Também acho que é meio de tabela. Tô de acordo também. 3-0 pro meio de tabela. Vamos botar o CAP ali no laranjinha. Opa, assino também. Aí, então, beleza? Tá, deixa eu voltar aqui pra pegar... Ali no laranjinha. Beleza. Dá pra assinar, né? Meu Deus, esse aí dá pra assinar fácil, né? Então, meio de tabela Atlético, né? Eu não sei se eles colocaram na ordem ali, eu acho que sim, tá? Colocaram na ordem ali. E, nesse caso, o Atlético brigaria por Libertadores, né, cara? Porque ficaria em sétimo, oitavo. Eu não sei se tá na ordem também por conta do Bahia lá em cima, né? Mas o Bahia o pessoal tá colocando mais... Mas na frente de do qualquer Botafogo forma, o e tal. Atlético, né, se ele ficar na frente de 6 times, ele vai pra Sul-Americana, né? Então, seria essa briga aí. E lá embaixo eles colocaram os 3 de sempre, né? Chapecoense, Coritiba, Remo, Vitória também, e junto com Santos e São Paulo, que são times aí que estão deixando bastante briga atrás da orelha, né? Do restante da galera. Esses já foram mais, né? Mas quanto ao Atlético, já foram um pouco mais esperançosos aí. Eu não colocaria o Atlético se essa for mais ou menos a colocação, mas tomara, né? Eu tô percebendo o Grêmio, cara, muito, muito abaixo, sabe? Eu acho que o Grêmio, sim, faz um campeonato ruim ano passado, começa mais ou menos, mas o Grêmio tá montando um time massa, hein? Eu acho que tem umas contratações legais pro Grêmio, acho que vai engrenar na temporada. Beleza. Tá, vamos então agora pra análise da Transamérica, tá? Aí, então, Acabou? beleza? Encerramos? Podemos terminar? Já podemos terminar? Não? Chegou a hora, já temos aí os 18 que não são do estado do Paraná nas suas prateleirinhas. Faltou definir o que o Atlético e o Coxa vão fazer nesse campeonato brasileiro. Eu vou começar pelo Atlético. Pra onde vai o Furacão? Ninguém quis falar. Ninguém quis nem falar, né? Você tava chamando alguém pra falar, agora mudou de ideia. Assume, O pô. Atlético Sul-Americano. Sula? Sul-Americano. Eu acho que o Atlético vai brigar pela Sul-Americana também. Acho que tem um elenco interessante. E essa possibilidade de contratação pode não dar certo, né? Mas mostra que o Atlético
está com um pensamento de reforços desse nível. Do Cetré, né? Do Cetré. É isso que eu estou falando do Cetré, por conta de ser um jogador que sabidamente vem para chegar e ser reforço, né? Não novidade primeiro, né? Então eu boto o Atlético brigando pela Sul-Americana. Eu acho que o desafio de quem volta da Série B e não tem um orçamento muito diferenciado é não voltar para a Série B. E a realidade, assim, os reforços, até o Luiz Gustavo mais para frente vai ficar à disposição, de repente vai engrenar, o Portigi é um bom reforço, o Cetré, se vier, muda o patamar, mas eu ainda tô com o pé bem atrás. Eu coloco luta contra o rebaixamento. E pra você, Tê, o Furacão da Baixada vai pra onde? 9º lugar. 9º lugar? 9º lugar. Então vamos colocar o Atlético ali na Sul-Americana, no meinho de tabela pro Furacão. Sobrou o Coxa. Ei, Nicolau, meio de tabela pro Atlético, Sul-Americana pro Atlético, né, da Transamérica. Foram votados ali Sul-Americana pelo Sérgio Prestes, né, que é o novo comentarista da Transamérica, para quem não conhece aí, já jogou no Atlético, Paraná, Curitiba. E Jairo Silva também colocou Sul-Americana. O Robson colocou o Atlético um pouco mais para baixo ali, né, uma briga mais forte contra o rebaixamento. E assim, nada muito diferente. Você vê que quem acompanha mais de perto também tá meio alinhado com quem acompanha de fora, né? Porque o Atlético O Atlético teve um jogo com o time principal e foi uma derrota, né? Então é difícil da gente falar alguma coisa muito diferente. O final do ano passado foi bom, 5 vitórias seguidas ali, subiu em segundo lugar, beleza. Mas, cara, não teve nenhum show de bola, cara. A gente pega ali o jogo contra o América, até jogou um pouquinho melhor, mas foi complicado. O jogo contra a Ferroviária, né? E assim, vai ser 80% daquele mesmo time, né? Então, faz sentido a gente ficar com o pé atrás, e é isso que os comentaristas da Transamérica trouxeram, né, Nico? Falei. Cara, eu tô um pouco o Robson, um pouco também o resto do pessoal, porque se eu olhar o potencial dos reforços, porque parece que esse C3 realmente tá praticamente certo, eu acho que um time titular ali, engrenando com, né, a mesma base ali do Odair, daria certo no sentido, pra mim dar certo é estar na Série A, né? Então eu acho que ok. E é normal ter esse pé atrás como o Robson tem, ele tá, né, tá muito dentro do Atlético, né? Então ele sabe da realidade. E tem toda essa questão, né? A gente sendo pessimista, o Esquivel com muita lesão, o Zapelli não rendendo de 10, o elenco é curto, né? Porque realmente tem pouco zagueiro, tem pouco atacante. Então, a gente vai pro lado de realmente brigar para não cair. Mas eu tô esperançoso com esses reforços que ultimamente estão, né, aparecendo. Ou quase aparecendo. Bom, agora eles vão falar sobre o Coritiba. Vamos ouvir o que eles falam sobre o nosso querido Coritiba. E aí, pra onde vai o Coritiba Futebol Clube? A galera do Coxa vai me matar aí. Pode começar a falar, mas acho que o Curitiba, ele, pra mim, briga pelo rebaixamento. Se fosse colocar na ordem, ele não estaria entre os 4. Mas eu acho que ele vai brigar pra escapar. Então, eu acho que o Curitiba precisa de mais coisas. Acho que vai acabar precisando durante o campeonato. Tomara que eu esteja equivocado. Então, chega Keno, daí estão falando em Tiquinho e tal. O que tá me preocupando é que eu nunca vi um time com 10 jogadores acima de 30 anos conseguir jogar. Então, você não vai conseguir colocar todos os reforços de primeira qualidade em relação ao elenco do Curitiba para jogar juntos. Então isso me preocupa, porque você vai ter que achar um jeito de dar uma equilibrada, né, na intensidade do time. Então por isso que eu vejo que num campeonato de 38 rodadas o Curitiba vai apresentar alguma dificuldade. Então bota ele como brigar contra o rebaixamento. Eu acho que a briga contra o rebaixamento e a Sul-Americana está bem próximo, né? É por ali que o Curitiba vai fazer. Ele vai brigar contra o rebaixamento e vai tentar uma Sul-Americana. Acho que com contratações ainda que não tenha fechado, imagino que não, mas pontuais, podendo melhorar um pouco mais, ele briga pela Sul-Americana. Você bota ele na Sul-Americana? Boto na Sul-Americana. Eu coloco no mesmo patamar que eu coloquei o Atlético. Acho que o Curitiba, quanto a elenco, tem um pouco mais de problemas até, menos opções em algumas das posições, e isso é bem importante para o campeonato como um todo. Mas eu vejo um patamar muito... Foi meu voto, né? O Atlético lutando contra o rebaixamento. Vejo o Curitiba num patamar muito semelhante, lutando contra o rebaixamento também. E aí, Etê? E o Coxa? Vai ficar acima ali do São Paulo e do Vasco, para cima ali, tipo ali no 14º, mais ou menos ali, 15º, 14º. O Coritiba a gente vai colocar então na prateleira do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. A briga, né? TMC significa time Mário Celso. Eu sempre falei isso. Vocês são tudo atleticano nessa rádio. Tamo muito Coxa, o TMC. Tá aí, ó. Tá feito a tier list da Série A do Campeonato Brasileiro, com os candidatos ao título Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, com os candidatos a Libertadores da América Bahia, Botafogo e Fluminense.
Meio de tabela, é a galera ali que vai pra Sul-Americana, é a galera do meio de tabela. É Atlético Mineiro, é Corinthians, é Grêmio, é Internacional, é Mirassol, é Bragantino, é São Paulo e é Atlético. E os times que vão brigar pra não cair pra Série B são Chapecoense, Remo, Santos, Vasco da Gama, Vitória e Coritiba. É isso? Aviso, alerta. Nicolau, então colocaram aí o nosso querido Coritiba, que eu achava que depois que eles ganharam a Atletiba tinha virado uma seleção, cara. Como é que todas as análises colocaram o Coritiba abaixo do Atlético caindo pra Série B? Não dá pra entender, Nicolau. Você me explica isso? Cara, todo mundo sabe, né, a dinâmica que é o Coritiba, não adianta. Mas me surpreendeu, de certa forma, eles não fecharem, né? Não cravarem os dois juntos ali, ou por cair, ou por briga do Sul-Americana. Só que, né, igual o Jair falou, acho que tá muito próximo, né? Essa briga ali tá muito próxima. É uma questão de despontar ou não. O negócio é que o Coritiba cheira, né, de rebaixamento. O Coritiba tem tudo a ver com o rebaixamento, então é mais fácil você colocar lá embaixo. Pois é, Nicolau. E agora, Nicolau, a gente vai ver a análise dos coxanautas sobre agora é muito bonito. a Série A. Os caras aí que não estão acostumados com Série A, né? Eles estão muito mais tarimbados na Série B. São os turistas, né? Estão de turista. Faz um bate-volta na Série A, né? E vamos ver a análise deles aí. Eles vão falar do Atlético, depois vão falar um pouco sobre o Coritiba e a gente vai ver a tier list deles. E, cara, por incrível que pareça, Nicolau, foi a única tier list diferente das outras, tá? E você vai ver bem a diferença que eles fizeram ali. Tem algum motivo, será? Será que tem algum clubismo ali? Bom, não sei. Vamos ver a análise aí dos nossos queridos coxanautas para essa Série A de 2026. Bora lá. Alerta de vermelho, né? Porque ficou vermelho Tirem ali. as crianças da sala, né, Marcelo? Exato. Puta, cara, as brincadeirinhas, velho. Meu. Alerta de vermelho, porque o vermelho faz mal passar. Esses caras, quando sangram, então, eles desmaiam, né? Porque não pode ver vermelho na frente. Pelo amor. Exatamente. Vamos lá. Vamos analisar, então, começar pelo nosso rival. E aí? Tem alguns reforços ali, mas algum deles cara, vai assim, trazer algo para eles? Eles trouxeram 4 jogadores até agora, com destaque para o colombiano Juan Portilla, que era do Tajeres da Argentina. Eles mantiveram a base do ano passado, né, com destaques para o zagueiro Teran, o Esquivel, o Zapelli e o Viveiros, todos estrangeiros, né? Mas pelo que eu vi no Atletiba, é um time que vai precisar reforçar mais, porque está abaixo daquilo que um Brasileirão exige, né? Tudo bem que o Brasileirão ainda nem começou, mas pelo que eu vi no Atletiba, acho que eles são sérios candidatos ao rebaixamento. Ó, Nicolau, e é uma informação de quem entende de Série A, hein, cara. Olha aí. O Atlético não tá suficiente pra Série A. Falando nosso querido. Isso preocupa, né? Porque os caras são especialistas, né? Em não estar. Eles são especialistas em não ser suficiente pra Série A. Mas, enfim, eu esperava uma análise um pouco mais concisa do nosso querido... Meu Deus, esqueci o nome dele, cara. Honório. Porque, assim, ele falou sobre o Atletiba, mas ele, inclusive, citou Viveiros, Esquivel, Portilla, não sei o que, os caras nem jogaram. Portilla entrou no segundo tempo. Então, eu esperava uma análise mais concisa. Pois é, né, Nicolau? Assim, análise... Vamos ver o restante da análise aí do pessoal. Pois sobre nossos rivais, o que aconteceu? Eles tiveram que se renovar, né, se reforçar, melhor dizendo, no meio do campeonato passado, sob pena de não subirem, né? Então, por conta disso, eles foram mais modestos nos reforços, né, para essa temporada, porque gastaram bastante no viveiro. Não tem dinheiro, né? O Dar Helman falou. Não tem mais dinheiro, sabe? Sei lá onde o Coronel Metralha enfiou o dinheiro que eles ganharam, né? Mas a verdade é que o elenco, pelo também o Atletiba, que é a amostragem que a gente tem agora, né, João? Eles tiveram muita dificuldade, né? O Coritiba também, mas é começo do campeonato. O Coritiba também tem começo do campeonato, né? Foi o primeiro jogo praticamente dos titulares e o Coritiba praticamente não sofreu contra o Atlético, né? Então, na minha opinião, também... Cara, eu não concordo com isso aí, hein? Acho que é uma análise tá meio enviesada ali, com certeza, né? É um coxa branca falando. Cara, o Atlético perdeu bastante gol ali, né? O Coxa sofreu um pouco, é claro. Não foi um jogo bom do Atlético, e acho que o Coxa na estratégia dele foi melhor. Mas é longe de falar que foi tipo um time tá muito acima do outro. Pra mim, fosse empate, fosse vitória do Atlético por 1-0, o jogo foi bem parelho ali. Não sei qual que é a tua análise sobre isso, Nicolau. Não, concordo contigo. Como você disse, uma análise bem enviadada do nosso querido comentarista aí do... Não, total enviesada. A gente tem pra mim, um jogo bem ruim dos dois times, tá? O Coritiba, sim, ele foi mais efetivo, e não existe você falar... olha o tipo de análise do cara, como é rasa, né? Praticamente... Não, o Coritiba já tinha jogado com os titulares um jogo, né?
e colocado um ou outro em algum outro jogo ali. Agora o Atlético jogou sem os principais, né? Porque para mim Esquivel e Viveiro são os principais do time, né? E aí o primeiro jogo de todos de reforço também, Jadson começou jogando, foi mal para mim. Portilho entrou no segundo tempo. A gente tem toda a questão de jogadores que vêm, né? Ainda a somar. Tem toda a questão do Benavides também, que jogou de zagueiro no segundo tempo. Então, cara, tá E assim, bem uma coisa pesado. pra falar, Nicolau. Vamos pegar aqui Atlético e Coritiba, se for analisar os jogos do time titular. O Atlético jogou com o time titular com o principal jogador fora, né? Que é o Viveiros. O Esquivel também não jogou e tal. Bastante baixo. A gente perdeu para um time de Série A. Time que vai brigar para não cair para Série A, mas time de Série A. O Coritiba jogou com o Atlético, ganhou. Mas aí foi jogar em casa contra o Foz do Iguaçu, que é um time sem divisão, e perdeu. E aí, tem que ser levado em conta isso também. O time principal. O Coritiba jogou com o time principal contra o Foz, perdeu em casa. E daí jogou com o time reserva contra o Cascavel e quase perdeu também. Caramba, pra você ver como a Champions League do Coritiba é o clássico, cara, não adianta, né? Eles vão, por mais que o Atlético, né, estivesse sem reforço ainda, primeiro jogo, os caras vão cravar o Atletiba como base para análise para daqui 3, 4 meses ainda. Então, deixa os caras. Deixa eles. Eles são candidatos ao rebaixamento. Não sou eu que tô falando. Eu ouvi de alguns torcedores do Atlético que esse time do Atlético é mais fraco, por exemplo, até do que aquele que caiu o ano passado. Não é que aquele time do que caiu em 24 faria um papel melhor nessa Série A. Isso torcedores do Atlético que me falaram, tá? Então, claro que não é a maioria, né, digamos assim, mas tem um ou outro que fica muito desconfiado desse time. Eles estão com a pulga atrás da orelha. Agora, eles vão apostar muito no Viveiros. Sim. E para mim o Viveiros é uma incógnita. Apesar de ter feito uma boa Série B a partir do momento que ele entrou, nunca jogou uma Série A. Né? Vai pegar defensores mais qualificados, o Atlético... Nunca jogou Série A, só jogou a Libertadores e meteu gol ali nos brasileiros da Libertadores, né? E fez um golaço no Corinthians ano passado, num time de Série B jogando contra um time de Série A, que foi anulado por uma idiotice lá do juiz, né, cara? Assim, eu não diria que o Viveiros vai ser o melhor atacante, mas incógnita não é, né, porra? Aí tá exagerando, Nicolau. Mas é aquela coisa, né? Aquela análise que eles vão, igual o João falou, porque comparar o outro time. Cara, a gente não pode comparar porque, porra, entendeu? Olha como é que foi o segundo turno do Atlético de 2024, entendeu? Sem Fernandinho. Não, a gente pode e até a gente vai comparar, tá? Daqui a pouquinho a gente vai comparar ali, ver qual time era melhor, mas, cara, tem circunstâncias, tá? Aquele time jogou um futebol muito bom em uma época e jogou um futebol muito ruim numa época. Então, era um time totalmente inconstante que passou por um monte de mudança de técnico no meio da temporada, né, Nico? Exatamente. Então, mas é isso, né? A análise deles vai ser dessa forma. Se eu fizesse uma análise do Coritiba, também ia jogar eles lá embaixo. Claro que, né, eu estaria muito mais certo porque é o lugar deles, mas é normal. Vamos continuar aqui. Vai ter mais dificuldade de acionar ele durante os jogos, então também não dá para apostar tudo no Viveiros. Em confrontos do Atlético na série contra times da Série A no ano passado, na Copa do Brasil, notadamente, o Viveiros teve dificuldades, né? Porque o Viveiros, ele é aquele atacante, eu acho ele um bom jogador, né? Ninguém tá falando que o cara não joga bola. Mas ele é aquele centroavante trombador. E pro estilo de arbitragem brasileira, que marca todo tipo de falta, tende a marcar, ele tem muita dificuldade para jogar aqui, né? Ele teve muita dificuldade contra os times da Série A. O Viveiros é o jogador que mais sofreu pênalti. É claro, é melhor pra ele ainda, porque marcam falta, ele toda hora ganha na corrida de zagueiro, o zagueiro vai lá dar uma entrada, ele sofre pênalti. Quantos pênaltis o Viveiros não sofreu por causa disso, Nicolau? Me diga aí. Não, o cara tá falando pra ele, fala muita merda nessa live hoje, cara, porque, sabe, sério, não é porque é coxa branca, cara, sem base nenhuma. O Viveiros, além de ter esse estilo, igual você falou, né, por a gente ter essa chance de faltas e pênaltis, ele foi destaque contra São Paulo e Corinthians, cara. Mesmo a gente sendo eliminado pro Corinthians, ele foi destaque do confronto, então zero base. Mas é o que o Ricardo falou, vamos ver como ele vai se portar, né? Tendo embates decisivos, toda quarta final de semana, né? Agora o calendário vai dar uma modificada, não sei se vai seguir esse ritmo, mas ele vai ter dificuldade após dificuldade, jogo após jogo, né? Então a gente tem que saber como ele vai se portar contra esses adversários de maior gabarito. Pra mim, como eu falei, é candidato ao rebaixamento. As movimentações de mercado até agora não agradam a torcida. Esse Portilha, segundo um argentino amigo meu, é bom de bola, vamos ver. Mas pra mim também é candidato ao rebaixamento. Também. Rebaixeta. Então, depois a gente vai mostrar o nosso tier list lá no final. Candidato ao rebaixamento, eu já vou até deixar ele preparadinho, o escudinho ali dos caras na última linha para o rebaixamento. O Coritiba a gente sabe que tem ainda... deles sobre o Coritiba, né, o super time do Coritiba.
Pra você ver o nível de expectativa aí que estão os coxa brancas com a super safra. O nosso querido comentarista Fala Merda ali falou que o Viveiros vai ter dificuldade atrás de dificuldade. Não, mas é o Pedro Rocha que vai ser o goleador da Série A, então. É o Breno Lopes, né? Pelo jeito. Pedro Rocha que não é titular numa Série A há quanto tempo, hein, cara? Acho que desde o Atlético, hein, cara? Eles não têm nem 9, cara. Olha o 9. Quem que é o 9 deles? Não tem 9. É o Pedro Rocha, né? Sim, mas não é 9, né? Que não é, eu falo, repito, não é titular numa Série A desde 2021, quando saiu do Atlético. Não, e não é 9 do no Fortaleza foi reserva, e aí... Mas não é 9 do Fis também. Também não é 9, sim, com certeza. Ah, mas foi artilheiro da Série B. Mas não foi sendo 9, cara. Mas vamos ver lá as análises desses super jogadores, tá, Nicolau? Não, esses aí, com esses reforços aí, é Libertadores, não é certo? Carências, né? Lateral esquerda, Curitiba tem carência no comando de ataque, não tem um centroavante. A gente vai pegar, Marcelo, olha, pegando aí, não resta dúvida para mim que Pedro Rocha, Fabinho, o Joaquim Lavega, Breno Lopes e Keno melhoraram muito as nossas opções de ataque em relação ao que a gente teve em 2025. Mas ainda... Sabe quem que é esse Fabinho, Nicolau? Não, aquele que era... o que tava no Mirassol, sei lá onde que ele tava. Não sei onde que ele tava, mas era aquele do Atlético, era ruim pra caralho. Terrível esse cara, terrível. Não, e outra coisa, ele não é nem aquele cara que saiu do Atlético e foi bem, tipo, em outro time, tipo o Breno Lopes, assim. Ele não foi bem em nenhum time que ele jogou. Mas melhorou muito Ó, quantos ex-Atlético, hein, cara? Fabinho, Pedro Rocha, Breno Lopes, né? Bastante gente, hein, cara? Ainda precisa de pelo menos um centroavante, que eu acho que a diretoria está intensificando isso, porque já detectou a necessidade. Precisa de um lateral esquerdo, como eu falei. Mas os reforços melhoraram, sim. Não resta dúvida em relação ao que a gente teve no ano passado. A grande incógnita, para mim, está no Fernando Seabra. Até agora, ele treinou o time em 4 jogos somente. Conquistou 2 vitórias importantes fora de casa, perdeu um jogo em casa e empatou outro jogo fora. Ainda é muito cedo para fazer uma análise. Mas o Coritiba, para mim, é um time de meio de tabela nesse campeonato. Não vejo o Coritiba brigando pelo rebaixamento esse ano. O time está muito bem estruturado fora de campo e está se reforçando. Eu acho que internamente é um grupo fechado, né? Um grupo comprometido. Eu vejo o Coritiba fazendo um bom campeonato brasileiro e não sendo candidato ao rebaixamento. Coxa Branca, isso aí, né, cara? Eu também. Desde quando começaram aí as contratações, eu fui analisar. Fala, Nicolau. Não, eu sei que o Honório é uma caricatura, né, dessa magnitude de soberba que existe na torcida do Curitiba, porque se eles cara, se o Curitiba for para uma Libertadores, você pode ter certeza que vai ter um torcedor, não sei que ano, né, que for, enfim, vai ter torcedor do Curitiba falando, não, a gente tem potencial para chegar no final da Libertadores. Os caras nunca jogaram esse campeonato na vida, praticamente. É incrível o quanto a caricatura do torcedor do Curitiba é ridícula, né? Eu sei que o Honório como eu disse, né, essa personificação toda, mas pronto, tem tudo pra fazer uma Série A tranquila, sem risco de rebaixamento. Da onde o cara tirou isso, mano? Olha o nível do time dos caras, velho. Pelo amor de Deus. Não é que ele colocar rivalidade, eu tô tirando o Atlético da reta. O Atlético pode cair também. Mas o Coxa vai brigar pra cair, mas isso é muito claro. Não, Nicolau, segundo eles, vai brigar ali por uma primeira parte da tabela. Não, com tranquilidade. Com tranquilidade. Pelo amor de Deus. E, por exemplo, o Tinga, né, é um lateral melhor do que nós tínhamos aqui. O próprio o Pedro Rocha, né, o melhor jogador da Série B, artilheiro, veio para cá. Esse Lavega é bom jogador, é rápido, é lépido, que nem diz o outro, é novo. Breno Lopes é artilheiro, é homem-gol. O Keno dá um upgrade bom no nosso ataque. Então eu acho que isso tudo faz com que a gente consiga brigar ali acima do rebaixamento e beliscar talvez uma vaga na Sul-Americana. Eu tô pensando assim, que a gente consiga essa vaguinha na Sul-Americana. E vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu vou começar já a reservar. Se confirmar a mesma vaga na Sul-Americana, eu vou começar a reservar as passagens. Eu vou ver o grupo certinho e vou assistir no Equador, eu vou assistir no Paraguai, eu vou assistir aonde for. Na Argentina, dançar um tango de gardenia. Pronto aí, ó. Foi quase o que eu falei. Viajar pro Equador pra assistir Série B da Libertadores, Nicolau. Não é possível, cara. Mas você vê que quase bate falho, né? Ele falou, não, já vou começar a confirmar. Não, vou esperar a confirmação da vaga. Ah, tá bom. Achei que você tinha confiança no teu time, que você já ia começar antes, né? Que nem eu lembra aquele vídeo lá? Ano que vem é Libertadores, já estou reservando. Quase virou meme, hein, senhor João? Quase virou meme. O
Curitiba está rico. Mas, cara, é quase que eu, né, sem querer, acertei no estilo de fala do torcedor do Coxa. Tipo, os caras nem sabem o que é uma Sul-Americana, entendeu? Jogaram uma vez na vida, mas pronto, vai ser a super campanha também. Não, vamos ser campeão disso aí também. Então é incrível, cara. É incrível. É. E é uma coisa que é sempre assim, né, Nicolau? O atleticano, você pode ver em cada canal, não tô falando só no nosso aqui, você vê em cada canal do Atlético. É sempre mais modesto com relação à expectativa. O Coxa Branca ele sempre coloca o Coxa acima do que é esperado pelo geral. É normal isso. E depois, quem é soberbo é nós, Nicolau. Mas sabe o que é, cara? É exatamente isso. Quem é soberbo é nós. Mas colocando um comparativo, tá? Cara, o torcedor de time grande, ele é pé no chão, cara. Claro, eu não tô falando desse flamenguista que, sabe, lá do Amazonas, que fica enchendo o saco. Não é isso. O torcedor mesmo do Flamengo, olha o time do Flamengo que perdeu pro Fluminense e fala, tá uma merda, seu desgraçado. Felipe Luiz, fora. Olha o que a torcida do Palmeiras faz com o Abel Ferreira, cara. Entendeu? Torcedor de time grande é pé no chão e é chato pra cacete, cara. Tá, acho que tá tudo ruim, pessimista. Imagine a pressão que tá lá no São Paulo também hoje. Então, cara, é isso aí. É isso aí, torcedor deslumbrado, o torcedor do Curitiba. É isso, né? Mas não é de hoje, né? Já faz algum tempo que é assim. Bora. Eu já falei isso pra minha esposa. Eu falei, olha, eu vou acompanhar o Curitiba pela América do Sul. Espero que o Curitiba me ajude, pelo amor de Deus. Bom, finalizando com o nosso amado e glorioso Curitiba, a gente tem uma amostragem muito pequena, né, do time principal, principalmente, né? Os primeiros jogos lá da pesada a gente não deve levar muito em consideração, que a gente viu que teve até um comentário do Coxanauta ali, quando a gente estava comentando do Palmeiras, que ele falou uma coisa que eu acho muito real. Em relação ao Palmeiras, que a gente estava comentando do Palmeiras. Os piás da base do Palmeiras, eles quando jogam, eles são colocados para jogar de forma estratégica tirando os 15 primeiros minutos, foi perfeito a partida inteira, jogou com raça, com intensidade, defendeu quando precisava defender, atacou quando precisava atacar. Então, aquele Curitiba me deixa muito esperançoso por uma boa temporada. Agora, o Curitiba contra o São Joséense, né? Eu acho que nem deveria ter colocado os principais, falei e repito, porque os caras vêm do jogo do Atletiba, com tesão lá em cima, com a intensidade lá em cima, pra jogar aquilo lá, porque os caras com uma preguiça. Cara, o técnico falou isso na entrevista coletiva. Nada a ver essa porra, mano. É o que eu tô falando, cara. Tô falando, a Champions League. É o único jogo que importa, Nicolau. É o único jogo que importa. O cara falou isso em outras palavras. Vai tomar no cu. Aí joga um tesão lá em cima e joga outro jogo que vale os mesmos 3 pontos pelo mesmo campeonato, aí não vale nada, vamos jogar com preguiça. Eu ia usar um exemplo aqui do tesão, mas vou ser muito sexista. Enfim, é isso aí. Torcedor de Curitiba, é isso aí. Daí vamos ver aqui, pra finalizar, Nicolau, vamos ver aqui a tier list aqui. Aí, ó. Então, seguindo a nossa lista ali, a gente ficaria em 13º? 12º? Não, tá bom, né? 11º, né? 11º. Tá bom, né? Tá bom, né? Se a classificação ficasse assim, o São Paulo e o Vasco... Você falou que o Inter tava com um elenco melhor que o Coxa, né? Então vou colocar o Inter aqui, ó, só pra não ser clubista. Pra não ser clubista. Ser um critério, né? Pronto. Então é isso, ó. Pra gente, pra não ser clubista. Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro disputam o título. Só atrás do Santos também. Grêmio, Bahia, Fluminense, Corinthians e Atlético Mineiro vão brigar por Libertadores. Botafogo, Bragantino, Inter, Coritiba, Santos, Mirassol, São Paulo e Vasco, meio tabela sul-americana. E os 4 rebaixados estão ali. São Paulo, Remo, Chapecoense... Vitória. Desculpe. Vitória, Remo, Chapecoense e aquele símbolo esquisito que só parece 2 faixas vermelhas. Cara, isso daí foi maior... Que coisa horrível. Cara, se eu fiquei... Eu odeio o Atlético e eu fiquei puto com essa mudança pra esse símbolo horrível, imagine a torcida do Atlético. Esse cara, velho. Gostaram, disse que... É instagramável. O cara é o maior falar aos ventos. É instagramável essa geração. Eu jamais vou esquecer das vinas, cara. Só as vinas que vem na minha... Quando eu vejo o símbolo dele, lembro daquelas 4 vinas ali que ficam... Do meme, o cachorro quente. Hot dog. Eu vou comer um podrão agora. É o símbolo de bergamota deles, né? É maravilhoso. Puta que pariu. Caralho, isso que eu penso, né? Quando falam mal do símbolo do Atlético. É brincadeira, né, bicho? Olha só, cara, coisa linda. Ei, mas esse cara aí eu conheço há 5 minutos, mas um dos maiores fala bosta da história do Coxanaus, cara. É inacreditável. Cadê o Paulo? E olha que traz o Paulo de novo, que pelo Paulo pelo menos tinha carisma, né? Não, o Paulo é top das galáxias, cara. Olha que a gente tem 30 vídeos sobre o Curitiba, zoando o Coxanaus, e a gente sabe que eles falam bosta. Mas esse aí conseguiram superar, viu? É uma coisa que é engraçada, né, Nicolau? Eles sempre usam esse símbolo aí nas tier lists e tal, mas, cara, é um símbolo que não é aplicado nas camisas do Atlético, né, cara? Na camisa do Atlético sempre ou, sei lá, que nem esse aqui é prata, ou é vermelho, ou é preto. Tipo, é muito difícil eles usarem na camisa do Atlético esse símbolo com lista vermelha e preta, né? E outra coisa, né? O Coxanaus geralmente usa o branco, né?
Ô, Nicolau, fizemos aí a análise das tier lists. Só lembrando uma coisa também, né? Que o Coxa teve a maior contratação da sua história, né? O Breno Lopes aí, 15 milhões de reais, né? Com a SAF, mas que não chega no top 5 das contratações do Atlético, né, cara? Não passa das top 5 contratações. Então, pra você ver a diferença de patamar do Coxa Craque, né? pós-SAF já, hein? Pós-SAF. É bem diferenciado. Mas vamos ver uma análise aqui agora, Nico, sobre essa comparação, né, que o João trouxe ali, sobre o elenco de 2024 que caiu, né, para a Série B, e o elenco do Atlético de 2026, que vai iniciar a Série A de 2026, no caso, né? E vamos analisar ali, né, jogador por jogador, posição por posição, pra gente ver se a gente tá melhor ou pior do que quando a gente iniciou lá, né? E a gente dá um comentário final ali sobre onde a gente acha que o Atlético vai ficar. Começando pela posição de goleiro, né? No ano 2024 a gente teve ele Léo Link e Mikael, né? Léo Link pela maior parte da jornada e Mikael ali na reta final. E aí, o que você acha, Nicolau? Lembrando que Santos / Mikael, né? Mas a tendência é que Santos seja titular aí até o final, né? Se nada de diferente acontecer. O que você acha, Nicolau? Estão melhor servido ou pior servidos aí de goleiro? Cara, eu vou ser bem objetivo nessa análise aí, tá? Na verdade, todos. Santos e Mikael é melhor que a dupla Santos, Mikael e Léo Link. Fato. Léo Godoy e Benavides. Acho que não tem muita discussão, né? Nenhuma. Benavides. Benavides bem acima. Teran e Thiago Heleno, Nicolau. Não é Teran e Kaique Rocha? Não, Kaique Rocha entrou com o Arthur Dias ali. É porque o Teran é o lado direito, né? Que é o Kaique Rocha. Tá bom, o Arthur pode Dias ser. é o esquerdo. O que você acha? Mas aí, qual seria a tua dupla titular aí? Colocando os 4 ali no negócio. Teran e Thiago Heleno. Teran e Thiago Heleno. Então, um de cada. Beleza. Lateral esquerdo ali, a gente tem o Esquivel, a mesma coisa, né? Que tinha lá em 2024. O que você preferia? Esquivel 24 ou Esquivel 26? Bom, eu julgo que o Esquivel 26 tá mais maduro, né? Mas a diferença é pequena, né? Vamos falar real? Não tá muito Porque alto. assim, se o Esquivel ele faz esse ano sem lesão, igual eu falei, eu preferiria muito mais 26, porque eu acho que ele tá mais maduro e mais... Enfim, né? 24 tava tudo naquela merda toda, né? Mas enfim, eu prefiro o de hoje. Agora essa briga que é boa, hein, Nicolau? Fernandinho e Jadson, né? Qual você prefere? Não, mas me recuso, né, David? Fernandinho não jogou quando o Atlético foi rebaixado, cara. Justamente, o Fernandinho, ele justamente... Não, mas aí sim, a gente tá falando do elenco que jogou 2024. Apesar dele não ter participado ali da reta final, mas ele participou do campeonato, né? Uma boa parte ali, né, cara? Sim, mas quando ele sai do Atlético, o Atlético tá bem no campeonato até, tá ok? Entendeu? Mas ele fazia parte do plantel. Aí não tem comparação. Tá, mas quem que substitui o Fernandinho? Quem que Oi? substitui o Fernandinho? Você lembra? Quem substituiu o Fernandinho? Cara, era meio uma loucura ali, né? Entrava às vezes Christian, às vezes Eric, às vezes Praxedes. Era complicado, né? Mas vamos lá, meio. Eric e Christian, e a gente tem agora Felipinho e Luiz Gustavo, né? E tem o Portilla também aí nessa briga ali. O que você acha? O meio é melhor. O meio é melhor de 24, com certeza. Acha que Eric e Christian são abaixo de Luiz Gustavo e Portilla? Não, 24 é melhor que 26. 24 é melhor, entendi. Eu também concordo com você. Zapelli 24, Zapelli 26. Cara, Zapelli 24 inexistiu, né? No Brasileirão foi uma vergonha completa, né? O cara não fez um gol. Mas aí que tá, né? Vai jogar de 10 de novo e tomara que não inexista. E vai jogar a Série A de novo, né? Porque ano passado foi melhor, mas tava jogando um nível bem abaixo, né? Então, assim, eu quero acreditar que o Zapelli 2026 seja melhor. Porque se ele for igual 2024 ou abaixo, aí é de pegar esse maluco e dar uma surra nele, né, cara? Não é possível. Nicolau, ponta direita, Canobi e Julimar em 24 e em 2026 Julimar e Leozinha. Claro, tem o Cetré, que muda totalmente ali a comparação, mas falando que a gente tem agora aí, né? Qualquer comparação com o Canobi vai sair perdendo pra mim. Julimar 2026 ganha de Canobi, então. certeza. Cara, assim, pra mim é parelho, tá? Porque os dois são bagre igual, tá? Mas eu acho que o Canobi ajudava em outras funções ali que o Julimar acho que não é tão bom. Eu acho que o Julimar é decisivo e faz gol, coisa que o Canobi não faz. Também. Ponta esquerda a gente tem um Leozinho contra o Coelho, né? E aí o Coelho pra mim é acima, né? Não tem muito o que falar. Tem ali também a questão do Mendonça, né? Ali pra jogar ali também junto com o Canobi e tal, na ponta direita. Putz, cara, difícil, hein? Canobi e Mendonça. Assim, Prefere Mendonça, Nicolau? Mendonça, com certeza. E aí na centroavança nós tínhamos Mastriani e Pablo, né, em 2024, e agora nós temos Viveiros e Renan Peixoto, né? Acho que o Viveiros, ele é superior a Mastriani bastante. Aí Pablo e Renan Peixoto, cara, pra mim, níveis parecidos, tá? Eu acho que Pablo tem mais qualidade com a bola no pé ali,
Mas Renan Peixoto é melhor por cima, né? Mas, cara, não vejo muita diferença. O que você acha? Não, igual você. Agora, se a gente imaginar um cenário de Bruninho, Cetré e Viveiros, é um ataque extremamente superior. Mas muito, tipo... Tem também e o Gilmar Cat, ainda... né? Que foi bem, também vai ser opção. Quem mais Tem tem o- ali como opção? O Gilmar, né? Gilmar no banco, nesse caso. Gilmar, Leozinho, Mendonça, o Chiquete e o Bruninho. Cara, acho que sim. O ataque E eu aí- acho que tá melhor mesmo. Meio a gente perde bastante, eu acho. Tá mesmo com o Portija ali, mas, cara, Fernandinho, Eric, Christian, bem superior. Não, mas a gente tem que tirar o Fernandinho, mesmo tirando o Fernandinho. Mas, cara, vai que o Luiz Gustavo se machuca também e fica metade do campeonato fora. A gente não sabe, irmão. O Fernandinho Não, mas, jogou mais da metade dos jogos, cara. Sim, mas eu tô falando que o rebaixamento se dá sem o Fernandinho. Não, mas entendeu? aqui a Isso gente que tá eu tô falando. analisando 2024, né? O campeonato. a Tá, temporada eu toda. tirando o Fernandinho, o 24 ainda é melhor. Entendeu? Sim, concordo com você. Então não tem comparação. Então, assim, eu acho que 2026 sai um pouco na frente, né? Principalmente ali com o ataque, a zaga também tá um pouco mais equilibrada ali. Mas não é muito diferente. Então não tem como a gente ter uma análise muito diferente. A verdade, galera, é que assim, se o Fernandinho não tivesse machucado, o Atlético não tinha caído. Pro Atlético ter caído era um gol de diferença que a gente tomou ali em jogos como Flamengo, Bahia, Corinthians, Botafogo e tal. Então o Atlético caiu, né? E muito por conta de vários erros ali. O time 24 do Atlético não era pra cair. Como o time 2026 é parelho, eu acho que vai ficar ali nessa décima. Pra mim, Nicolau, pra mim o Atlético fica entre o 12º e o 14º ali, tá? Não sai dessa janela. E pra você? Cara, sendo otimista, tá? Eu acho que o Atlético vai. Eu abro um pouquinho mais ali pra 10º até 14º também. Tipo, vai ficar nessa janela aí. E é isso que eu falei, né? Vai que um ataque dá certo com o Bruninho, Cetré, tipo Portilha e Luiz Gustavo. Eu acho que o time titular, sendo esses, né? Colocando esses caras jogando bem, claro que a gente precisa de um zagueiro pra reserva e tal, mas é um time pra ficar. Agora, né? O problema é que é um time curto, é um time que a gente não conhece, né? O Cetré, não conhece o Portilha, não conhece o que o Luiz Gustavo vai fazer esse ano, então a gente fica aí nessa dúvida. E é um time que uma lesão de Viveiros pode jogar a gente pra um dos piores times do campeonato, né? Infelizmente. Aí que tá, entendeu? A gente não tem centroavante e reserva, não tem. É muito abaixo. Muita gente falou bem do Renan Peixoto na Série B, eu acho que ele jogou, claro, mas é um jogador que não tem Quando a gente vem Série A. pra Série A, a gente até pode Muda trazer esse muito, né? carinha da Série B, quando a gente vem pra Série A, a gente começa a comparar, velho, a gente vê que não é, cara, não é nível. Não. Esse cara tem que ser o terceiro reserva. Não adianta. Bom, é isso, galera. Muito obrigado pra você que assistiu até agora, né? Obrigado aí por assistir nosso conteúdo. A gente quer fazer mais coisa, quer estar mais ativo aqui, mas tudo depende aí da colaboração de vocês, então deixa o like, se inscreva. Vamos voltar aí o canal ter uma visibilidade maior e vamos esperar que o Atlético faça a parte dele em campo, que daí tudo vai contribuir, né, Nicolau? Exatamente, é isso que a gente espera. Tenho meus pés atrás, claro, mas eu acho que o Atlético acertando esse reforço aí tem tudo para fazer uma Série A mais tranquila do que eu imaginava. E é isso, vamos torcer para o Atlético colaborar aí com o nosso canal também, e vocês colaboram aí se inscrevendo, dando like e mandando para um amigo aí que ainda não conhece, beleza? Se curtiu, comenta, vê o que você acha, né? Se é coxa branca também comenta, vê o que você acha. Tamo junto, beleza? Até a próxima. Até a próxima. Falou! Tchau.